Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32. Marcos 13, 32. Diz assim a palavra do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos: vigiai. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nesta noite mais uma vez ela possa encontrar em cada um dos nossos corações uma boa terra, para que ela possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ajuda-nos, a Deus, a guardar, a fazer com que a tua palavra realmente venha ser preservada, até que possamos praticá-la no tempo certo, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada um dos teus servos e servas que estão nos acompanhando neste momento, que a mão do Senhor possa ir de encontro a cada lar, a cada família, operando, manifestando e confirmando a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema da mensagem é: o rei está voltando. O rei está voltando. A Bíblia nos fala nitidamente que Jesus veio aqui na terra para salvar a todos aqueles que nele crêem. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro, de uma forma mais prática, vou aplicá-la no sentido de alcançar o coração de todos aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a vontade dele é que ele venha a se converter, que venha a se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a presença do Senhor. Quando eu digo que o rei está voltando, quero com essa palavra alcançar primeiramente aqueles que porventura, por um motivo ou outro, ainda não confessaram Jesus como o Senhor das suas vidas. Porque a Bíblia fala que somente nele há salvação, em nenhum outro há salvação. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se apresenta na Bíblia de duas formas: como cordeiro e como um leão. João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, quando viu Jesus ao longe, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor, para receber a vida eterna, somente por meio da confissão
que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o rei está voltando. Você, se ainda não confessou, você que ainda não abriu o seu coração para o Senhor, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de voltar-se para o Senhor. A Bíblia fala que Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 16, na parte B, diz que também há a ira do Cordeiro. O Cordeiro que salva, ele também se ira contra aqueles que recusam a salvação que ele dá de graça. É pela graça que nós somos salvos, não é por mérito, não é por obras, não é porque eu sou bom ou você é bom, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas somos salvos sim, quando nós confessamos Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Então Jesus, o Rei, está voltando para ter uma prestação de contas com os incrédulos, com aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, aqueles que não confessaram-o como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Então a primeira parte da mensagem é uma palavra de alerta para todos aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor das suas vidas. A segunda parte é para aqueles que já confessaram Jesus como o Senhor de suas vidas. O texto que nós acabamos de ler é uma palavra direcionada em especial para nós que já confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Neste texto nós encontramos Jesus fazendo menção de 3 verbos, e é sobre esses 3 verbos que nós vamos meditar neste momento. Quais são os verbos? Você os encontra no versículo 33: olhar, vigiar e orar. Olhar, vigiar e orar. A Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão. Você já viu essa expressão lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10? Fala que ele virá como um ladrão. Por que a Bíblia fala que ele virá como um ladrão? Será que ele virá para nos surpreender? Para nos pegar desprevenido? Não, ele vai pegar sim muitos desprevenidos. Ele vai pegar muitos de improviso. A própria palavra aqui, no versículo 36, diz: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Ele vai sim surpreender a muitos, mas o propósito dele não é nos surpreender, porque se fosse para nos surpreender, ele não nos falaria que antes da sua vinda ocorreriam alguns sinais que apontam para a volta do rei. O rei está voltando. Jesus deixou alguns sinais visíveis e alguns sinais invisíveis. Alguns sinais visíveis: ele disse que nos últimos tempos haveria terremoto, maremoto, haveria guerra entre nações, povos contra povos, fome, peste. Nós podemos perceber que todos esses sinais visíveis já ocorreram, ou estão ocorrendo, ou estão para ocorrer. Então, se Jesus nos disse que os sinais viriam, para nós que cremos nele, é para que nós viéssemos a nos apercebermos, para nós vigiarmos, para não sermos surpreendidos pelo dia do Senhor. Mas ele também fala sobre os sinais que passam desapercebidos, são sinais invisíveis. E o principal sinal da vinda de Jesus é a apostasia. O que é apostasia?
Apostatar significa abandonar a fé, deixar de crer. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Isso é apostasia, abandonar a fé. Quantas pessoas estão abandonando a Jesus Cristo? Quantas pessoas estão esfriando na fé? Quantas pessoas que estão se desmotivando, estão desanimando? Porque isso é um dos sinais invisíveis da vinda do Senhor. Quantas pessoas outrora serviam o Senhor com entusiasmo, com alegria, tinham prazer em estar na casa de Deus. Quantas pessoas tinham prazer em sair para evangelizar, para pregar a palavra, para visitar os enfermos, os encarcerados, para fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas tinham prazer de estar na casa do Senhor para orar, para buscar a face do Senhor. Quantas pessoas se dispunham, às vezes de madrugada, para ir no monte, para se consagrar, para buscar o Senhor, mas que hoje não fazem isso mais. Por quê? Estão esfriando na fé, estão se apostatando, estão abandonando a fé. O mais triste, sabe o que é? Muitos estão abandonando a fé dentro das igrejas, estão participando dos cultos, às vezes até desenvolvem o seu ministério na casa do Senhor, mas estão frios, e alguns chegam até a estar mornos. Lá em Apocalipse fala que antes estivesse frio, porque o morno, ele será vomitado da boca do Senhor. O morno é aquele que faz a obra relaxadamente, é aquele que faz para cumprir um papel, é para bater o cartão, é apenas para agradar aos homens, sem se preocupar em agradar aquele que é o Senhor de toda a obra. Então a apostasia é a marca que determina o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E aqui em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 32, nós encontramos Jesus nos dando algumas orientações, 3 orientações em especial. O rei está voltando, por isso nós precisamos olhar. Ele diz aqui, olhai. Como eu falei, ele deixou os sinais para que nós, ao vermos esses sinais acontecendo, nós nos preparássemos para o retorno dele. Mas muitas pessoas estão perdendo a visão espiritual. Para o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não se embarace em negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que te arregimentou, aquele que te chamou. Quantas pessoas estão embaraçadas em negócios desta vida e não estão se preocupando em agradar aquele que te chamou, aquele que te salvou? Por isso nós precisamos olhar com uma visão espiritual. Nós sabemos que precisamos das coisas materiais, precisamos do comer, do beber, do vestir, do morar, precisamos de trabalhar, de estudar, mas isto não pode ser prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos aplicar em nós aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Ele diz assim, se vós já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Nós já ressuscitamos com Cristo, por isso os nossos olhos têm que estar voltados sempre para o alto. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos perder a visão espiritual. O apóstolo Paulo, ao ser questionado pelo rei Agripa, lá no capítulo 26 de Atos, ele disse: ó rei Agripa, eu não fui negligente
a visão espiritual. Ou seja, Paulo, ele menosprezou todas as outras coisas que eram importantes para ele e priorizou o reino de Deus. Por isso ele fala assim, quanto a mim, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. E como que nós prosseguimos para o alvo? Purificando a nossa visão. Lá em Apocalipse, uma das cartas que João escreveu para Ásia Menor, ele diz assim, eu os instruo que compres de mim colírio dos céus. Olha que coisa interessante, irmão, não me pergunte que colírio dos céus é esse, mas existe um colírio dos céus, um colírio que vai purificar a nossa visão, que vai tirar toda a catarata, que vai tirar toda a cegueira espiritual, que vai tirar todo o astigmatismo, toda a belinda dos olhos. Tudo que porventura tem tentado roubar a nossa visão espiritual vai ser restaurada quando nós fizermos uso do colírio espiritual. Eu tenho por mim que o melhor colírio espiritual, sabe o que é? A leitura da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, os seus olhos se abrem. É por isso que Davi fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela nos dá visão clara, ela clareia a nossa caminhada, ela clareia a nossa jornada. Por isso que lá em Provérbios, Salomão fala assim, porque o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! O dia do justo, ele vai ser perfeito quando ele caminhar debaixo das orientações da palavra de Deus. Então, a primeira orientação que Jesus nos dá concernente à sua volta, uma orientação prática para mim e para você: nós precisamos olhar. Olha por onde você anda, olha aquilo que você anda fazendo, olha aquilo que você deixa de fazer. Nós precisamos realmente ter uma visão espiritual das coisas de Deus. Precisamos olhar como o Senhor olha. Quantas pessoas estão se perdendo no caminho porque a sua visão está sendo ofuscada pelos prazeres da vida, pelas riquezas da vida, pelas conquistas da vida. É pecado as conquistas? Não, mas elas não podem ocupar o espaço da visão espiritual, porque tudo que nós conquistarmos aqui na terra é passageiro. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a sua alma? Não adianta nós ajuntarmos riquezas, não adianta nós acumularmos bens, se nós não vamos levar. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz: olha, se vocês tiverem o que comer e o que se vestir, tende por contente, porque para onde vais, não pode levar nada. Então nós precisamos sim pedir ao Senhor para restaurar a nossa visão. Algumas pessoas perdem a visão por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Quantas pessoas estão se afastando do Evangelho por causa de provas? Lá em Isaías, no capítulo 6, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Isaías, no ano de prova, o seu primo havia morrido, que era o rei de Israel, reinou por 52 anos Israel, ele havia morrido. Agora Isaías, ele poderia se lamentar, se questionar, chorar, mas não. A Bíblia fala que ele teve uma visão espiritual. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que significa o Senhor assentado no alto e sublime trono? Significa que Ele está no controle, Ele está reinando. Assentado significa: eu estou reinando, eu estou no controle, eu estou administrando todas as coisas. Mas agora aqui, vocês já viram o que aconteceu com Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Você vai encontrar
o registro dele lá no capítulo 7 de Atos. E diz a Bíblia que ele foi pego pelos fariseus, e antes dele ser apedrejado, antes dele ser morto, ele olhou para os céus. Olha só, ele olhou para os céus. Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Isaías, no tempo da prova, ele olhou e viu o Senhor assentado. Agora, Estevão, ele diz que quando ele estava para ser apedrejado, ele olhou para os céus e viu Jesus. E sabe como que Jesus estava? Ele estava de pé, do lado de Deus, o Pai. Está lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 56. Eis que vejo, essas foram as palavras de Estevão: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Enquanto Isaías viu o Senhor assentado no controle, assentado num alto e sublime trono, no controle de todas as coisas, Estevão viu o Senhor de pé. Agora, por que ele estava de pé? Para motivar-nos a perseverar, para nos motivar a não desanimar. Quando a Bíblia fala se colocar de pé, é uma orientação para nós ficarmos alertas. Lá para o profeta Ezequiel, Deus diz: ponha-te de pé, que eu falarei contigo. Deus está falando conosco nesses dias. Não importe a prova, a tribulação que você esteja passando, se coloque de pé, porque eu falarei contigo. Então, a primeira orientação que o Senhor nos dá aqui em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 32, é: olha, vamos olhar, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Como que está a nossa visão espiritual? Será que nós estamos vendo nitidamente como nos dias em que nós nos convertemos? Ou será que a nossa visão está um pouco embaçada? Será que nós estamos perdendo a visão espiritual? Porque a tendência humana é o seguinte: passa o tempo e nós perdemos a visão natural. É a lógica natural da vida. O tempo vai nos roubando a visão natural. Mas no mundo espiritual é diferente. Nós não podemos permitir que as provas, as tribulações, as dificuldades, as necessidades da vida venham roubar a nossa visão. Que nós possamos ser como Moisés. Lá em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 7, diz que Moisés estava com 120 anos. Era para ele ter perdido a visão, mas lá está registrado que ele, com 120 anos, ele não perdeu o vigor, não perdeu a energia e nem perdeu a visão. Os seus olhos estavam claros, a sua visão estava perfeita, porque ele sabia em quem ele cria. Então, a primeira orientação que Jesus nos dá aqui nessa noite, com relação à sua volta, é: nós precisamos cuidar da nossa visão espiritual. Não permita que, com o passar do tempo, você desvie os seus olhos daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente é importante. A Bíblia fala de duas irmãs, Marta e Maria. Jesus estava na sua casa, enquanto que Marta estava preocupada, correndo de um lado por outro. Diz a Bíblia que Maria estava sentado aos pés de Jesus, recebendo a palavra. Muitas pessoas estão correndo, agitadas, preocupadas, indo para um lugar e outro, sem chegar a lugar nenhum, enquanto que muitos outros estão assentados, recebendo a palavra do Senhor, recebendo o alimento, recebendo a porção diária para se fortalecer na caminhada espiritual. Então, a primeira orientação que Jesus nos dá aqui neste texto, Marcos capítulo 13, é: nós precisamos olhar. Olhe, restaure a sua visão espiritual, volte seus olhos para Ele, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A segunda orientação que Jesus nos dá é vigiar. Vigiar. Olhai e vigiai.
Vocês já perceberam que neste texto aparecem 3 vezes a palavra vigiar? Aqui, ó, no versículo 23, olhai, vigiai. Aí você encontra de novo aqui no versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá. E depois você encontra no último versículo, ele fecha o versículo 37 falando, vigiai. Ele diz assim, ó, e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Se nós formos pegar todos os verbos vigiar aqui, aparece mais um, aqui no versículo 34, na parte B, diz assim, ó, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, no total, são 4 verbos, vigiar. Isso nos mostra a importância de nós estarmos vigiando. Por isso Jesus fala, vigiai e orai. A orientação do Senhor é justamente essa. Ele não fala para nós orarmos primeiro, para depois vigiarmos. Ele diz, vigiai e orai. Agora, por que nós precisamos vigiar? Eu falava lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que o Senhor virá como um ladrão. Nós precisamos vigiar porque Ele virá e surpreenderá a muitos. Mas como eu falei, Ele não quer que nós venhamos a ser surpreendidos. Por isso Ele registra aqui na sua palavra, vigiai. Mas muitos não estão vigiando. Muitos estão como nos dias de Noé. Diz a Bíblia que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Os dias de hoje é uma cópia fiel dos dias de Noé. Quantas pessoas estão preocupadas com as suas necessidades pessoais? Quantas pessoas estão correndo atrás do vento? Quantas pessoas estão perdendo tempo com aquilo que não vão edificá-las? Por isso nós precisamos vigiar, para não sermos surpreendidos. Quando Pedro fala que a vinda do Senhor será como um ladrão, é para nos mostrar que nós precisamos estar preparados para a sua vinda a tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar vigilantes. Aqui no versículo 33, ele nos chama atenção para as vigílias em que o Senhor pode vir. À noite tem 4 vigílias. São 4 vigílias. Aqui no texto de Marcos, nós encontramos ela mais detalhada. Fala assim, ó, no versículo 35: vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Aqui, irmãos, são vigílias, são 4 vigílias. Quando que começa a primeira vigília? Às 6 horas da tarde. De 6 às 9, de 6 às 9 é a primeira vigília. A segunda vigília é de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3 horas. E a quarta e última vigília é de 3 às 6 da manhã. E a Bíblia fala que nós precisamos estar preparados em todas essas vigílias. Ou seja, em todo o tempo. Nós precisamos estar preparados hoje, amanhã, da mesma forma, depois de amanhã também, daqui uma semana, daqui um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, quanto tempo for preciso, nós precisamos estar vigilantes. Aí alguns podem falar assim, mas lá em 2 Pedro, no capítulo 3, fala que o tempo hoje é como no passado, porque falaram que ele ia voltar há 2000 anos atrás, e até hoje ele não voltou. Irmãos, leia lá o texto, 2 Pedro, no capítulo 3, fala que se o Senhor não voltou ainda, é por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Lá, Pedro fala que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então, para nós, parece que passaram muito tempo, mas para Deus, talvez tenha passado apenas alguns minutos ou segundos. O segundo motivo, porque ele ainda não voltou,
Pedro registra, porque ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? Paciente. Ele é paciente para com aqueles que ainda não se converteram, porque o plano de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso ele está retardando a sua vinda, mas ele virá, o Senhor virá, o Rei está voltando. Por isso nós precisamos nos prepararmos, precisamos estar vigilantes. Vigiai é a segunda orientação do Senhor para mim e para você nesta noite. A terceira orientação do Senhor para nós, ainda no versículo 33. Olhai é a primeira, vigiai é a segunda, e orai. Orar. A terceira orientação do Senhor, para que nós não venhamos a ser surpreendidos no seu retorno. O que significa orar? Significa andar na dependência de Deus. Quando você ora, você está demonstrando que tem alguém acima de você, e que esta pessoa, ela é poderosa para te abençoar, para te guardar, para suprir as suas necessidades. Enquanto nós mantemos uma vida de oração, nós estamos declarando para Deus: Senhor, eu estou ligado a Ti por meio da dependência à oração. Eu oro porque eu dependo, porque eu preciso do Senhor. Quantas pessoas estão se apostatando da fé, se afastando, abandonando a igreja, abandonando o Senhor, porque não tem mais uma vida de oração. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos, Deus tem prazer em nos responder. E quando nós oramos, nós estamos declarando a Ele: eu sou dependente do Senhor. Quando você lê Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura espiritual, e lá ele coloca os vários apetrechos de uma armadura espiritual. Ele pega a armadura natural e pega ali os seus apetrechos, aplica-os no contexto espiritual. Mas o que mais nos chama a atenção, sabe o que é? Que ele fala lá sobre o cinto da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, a fé como escudo, a Bíblia como a espada. Mas ele encerra falando sobre a armadura espiritual, sobre oração. Olha só, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 18, ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a armadura espiritual, ele fecha a armadura espiritual com oração. Está vendo a importância da oração? Nós vivemos uma geração em que mais se comunica uns com os outros. É a geração da era digital. É, talvez, sem dúvida nenhuma, a época de maior avanço na tecnologia. Hoje nós podemos conversar com quem quer que seja, lá do outro lado do mundo. Pode estar lá no Japão, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, lá na África. Em questão de segundos, nós conseguimos falar com essas pessoas. E não só falar, mas podemos fazer videochamadas, enxergá-las, vê-las, falar e ver. Mas é uma época também em que menos os homens têm falado com Deus. Nós temos falado demais uns com os outros, falado até demais, até o que não precisa ser falado. Mas com Deus as palavras são poucas. Nós temos um vocabulário riquíssimo quando nós nos encontramos com os amigos, quando nós batemos papo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. Mas quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos prostramos para falar com Deus, nos fogem as palavras.
não temos palavras suficientes para falar com Ele. Às vezes lançamos apenas algumas meia dúzias de palavras e encerramos a nossa oração, porque nós estamos vivendo uma época em que estamos falando demais com os outros e falando pouco com Deus. Jesus, ele fala: orai, porque quando nós estamos orando, nós estamos ligados ao trono da graça. Deus está nos alimentando por meio da oração, porque oração também é uma maneira de nós nos alimentarmos do Senhor. Nós falamos, mas Deus também fala conosco quando nós estamos sensíveis. Deus, ele fala demais quando nós propomos a orar, a buscar a sua face. Por isso Jesus, ele nos orienta a orar, a buscar a face do Senhor por meio da oração. Jesus, ele disse: vigiai, mas também orai. Nós não podemos simplesmente vigiar, nós temos que vigiar sim, mas também precisamos orar. Vigiar é uma atitude pessoal que vai fazer com que nós não venhamos a ser surpreendidos. Orar é uma ação divina, espiritual, que nós estamos demonstrando dependência a Deus. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que eu preciso de Deus, preciso do seu socorro, da sua ajuda, da sua proteção. E quando eu faço isso, automaticamente não serei surpreendido quando o rei voltar, porque o rei está voltando. O Senhor está voltando. Mesmo que nós não venhamos a acreditar nisso, mesmo que muitos possam tentar se eximir das suas culpas, mesmo que muitos venham a tentar se justificar, mas ele virá. Assim como não acreditaram que ele viria para salvar a humanidade, assim como muitos ainda não acreditam que ele veio, ele virá da segunda vez. Agora não mais para salvar o mundo, ele virá para julgá-lo. E diz a Bíblia que aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem apercebidos, não serão surpreendidos e automaticamente eles não sofrerão o dano da segunda morte. Aleluia! Porque Jesus, ele já morreu por nós, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos estar apercebidos com relação a todos esses sinais. Olhai, não perca a sua visão espiritual. Vigiai, fique apercebido, vigilante, para você não ser surpreendido. Orai, demonstre dependência a Deus, porque fazendo isso, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te abençoar, vai te guardar, e quando Ele retornar, quando o Rei retornar, você será recebido como filho amado, como filha amada. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Amém? Aleluia. Amados, alguém pode falar assim: pastor, este ano você já pregou umas 2 ou 3 vezes essa mesma mensagem. Sabe o que é minha vontade? Pregar essa mesma mensagem todos os cultos, para nos lembrar todos os dias que o Rei está voltando. A tendência humana é relaxar na caminhada. A tendência humana é se arrepender quando ouve a mensagem, passa-se um período de tempo e a pessoa volta à prática daquilo que não agrada o coração de Deus. Por isso nós precisamos estar sempre relembrando, assim como Jesus disse para os seus discípulos: fazer isso todas as vezes que vos reunirdes com relação à Santa Ceia, em memória de mim. Jesus, ele deixou aquilo como um mandamento para a sua igreja, para nos lembrar que ele se faz presente no nosso meio quando nós participamos da Santa Ceia. O seu corpo está ali representado pelo pão, o seu sangue está sendo representado pelo cálice.
E quando nós olhamos para aqueles ingredientes, nós lembramos: Jesus morreu por mim, eu preciso andar na sua presença. E quando eu ministro uma palavra nesse sentido, da necessidade de nós estarmos preparados para o retorno do Rei, é com o objetivo de que nós não venhamos a ser surpreendidos, mas que nós estejamos sempre preparados. Estejamos preparados, porque o Rei está voltando.